Olá, o meu nome é Nathalie, eu sou psicóloga, estou no último ano de pós-graduação em neuropsicologia e faço parte da Cerebral Influencer. A Cerebral Influencer é uma plataforma de ginástica cerebral 100% online, que tem como objetivo aumentar a eficiência das suas capacidades cognitivas. E o tema do nosso vídeo de hoje é o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz. Nós vamos falar sobre a pesquisa do autor, sobre as descobertas dessa pesquisa, sobre formas de colocar esses 7 pontos que ele descobriu em prática no nosso dia a dia, para gerar em nós uma qualidade de vida ainda maior, e vamos falar um pouquinho também sobre como o treinamento cerebral pode auxiliar na conquista desses objetivos. Vamos lá? O que você precisa para ser feliz? Será que de um carro novo, um celular novo, um corpo magro, um casamento? Ou quem sabe o emprego dos seus sonhos? Ou mais ainda, ganhar na loteria? Será que essas coisas te fariam feliz? A conquista dessas coisas traz felicidade para você? A felicidade é um assunto que nunca sai de moda. O tempo todo nós pensamos e falamos sobre felicidade, né? E nós sabemos que, como seres humanos, nós somos insatisfeitos. E até mesmo existem teorias que dizem que essa insatisfação é positiva, porque ela nos faz buscar mais, né? Se talvez nós tivéssemos um senso de 100% de satisfação, nós não teríamos em nós uma força para lutar, para melhorar, para querer mais, para ter uma ambição positiva. Então, como seres, nós somos insatisfeitos e o tempo todo nós estamos buscando a felicidade. E foi pensando nesse tema e nessa questão sempre atual que esse livro foi escrito. E agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acham? Existem pessoas que realmente são felizes? Existe nesse momento pessoas que estão 100% satisfeitas com o seu presente atual? A maioria das pessoas acredita que assim que elas conseguirem atingir os seus objetivos, que elas puderem concluir as suas metas, elas serão felizes. E elas atribuem a felicidade à conquista e realização das suas metas e objetivos. Mas através das pesquisas, o autor do livro concluiu que esse passo ele é anterior ao outro. Ou seja, a felicidade deve vir antes da conquista de objetivos, porque pessoas mais otimistas, pessoas mais seguras, pessoas positivas, elas tendem a realizar mais as suas metas e os seus objetivos, diferente do que a gente imaginava. A maioria das pessoas acredita que assim que elas conseguirem atingir os seus objetivos, que elas puderem concluir as suas metas, elas serão felizes. E elas atribuem a felicidade à conquista e realização das suas metas e objetivos. Mas através das pesquisas, o autor do livro concluiu que esse passo ele é anterior ao outro. Ou seja, a felicidade deve vir antes da conquista de objetivos, porque pessoas mais otimistas, pessoas mais seguras, pessoas positivas, elas tendem a realizar mais as suas metas e os seus objetivos, diferente do que a gente imaginava. Pessoas positivas, elas têm resultados melhores tanto no seu âmbito financeiro, como na sua vida amorosa, na sua carreira, na sua vida acadêmica, nas suas relações interpessoais com os amigos e na família como um todo. Ou seja, a positividade está diretamente relacionada ao sucesso. As pessoas que têm mais positividade indicam índices maiores de criatividade, motivação, produtividade e energia. No livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, o autor tem como objetivo fazer com que os seus leitores consigam colocar em prática as suas pesquisas para obter na vida deles resultados extraordinários. John Milton, que é o fundador da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos da América, ao fundar essa instituição, escreveu uma frase que dizia assim: "A mente é em si mesmo um lugar,
e em si mesma ela pode fazer do céu um inferno e do inferno um céu. O autor do livro começou a refletir muito sobre essa frase e ele era um professor da universidade. E ele começou a notar que grande parte dos seus alunos tinha um foco tão grande nas preocupações acadêmicas, como provas, notas, trabalhos, tarefas, que eles não conseguiam nem aproveitar o privilégio que eles tinham em estudar numa universidade tão renomada como aquela. Um dia, esse autor foi convidado para dar uma palestra na África. E ao falar do dia a dia dele com os alunos dele na universidade, ele começou a notar que para algumas pessoas da África, o simples fato de ter uma lição de casa era um privilégio. E ele começou a unir esses pensamentos e essa foi a motivação que ele teve para iniciar uma pesquisa que dissesse como que as pessoas são felizes ou qual é a fórmula da felicidade, né? De que jeito que a gente poderia mensurar algo até então imensurável. Uma pesquisa realizada no ano de 2004 na Universidade de Harvard apontou que 4 a cada 5 alunos acabam tendo depressão. Além disso, em 2010 foi realizada uma pesquisa nos Estados Unidos da América que concluiu que 45% dos empregados, dos colaboradores, não se sentiam satisfeitos com as suas atividades de trabalho. Quando a gente pensa nos dados que nos foram fornecidos através dessas pesquisas e os outros resultados que a gente tem de outras pesquisas que demonstram que a depressão e a ansiedade têm aumentado significativamente nos últimos anos, a gente pode pensar que provavelmente a nossa forma de buscar a felicidade está ineficiente, ou então os resultados teriam diminuído e não aumentado. Então, baseado nesses fatos, vamos falar agora então sobre um pouco das descobertas feitas por esse professor de Harvard. Um primeiro ponto a ser apontado aqui é que se você tem ações e atitudes na média, você também terá resultados na média. Ou seja, se você quer resultados extraordinários, faça aquilo que você faz com excelência, da melhor maneira possível. Não esteja na média, seja excelente nas suas atividades, porque pessoas que querem resultados extraordinários precisam ser extraordinárias. Um segundo ponto que também foi notado pelo autor é que as pessoas tinham muito foco no problema, ou seja, elas não conseguiam ter flexibilidade de pensamento. E se você quer saber um pouco mais sobre essa função cognitiva de flexibilidade de pensamento, você precisa ver o nosso vídeo sobre funções executivas, que lá eu abordo esse tema de uma forma mais minuciosa. Então as pessoas elas acabavam fazendo parte do problema e não parte da solução. Elas conseguiam enxergar as coisas por uma única vertente e isso as deixava engessadas para agir. Então, o autor do livro fez diversas pesquisas com centenas de pessoas e ele conseguiu encontrar 7 padrões de felicidade, tá? Então, 7 medidas que levariam as pessoas a uma vida mais feliz. Agora eu vou abordar com vocês um pouquinho desses 7 pontos, tá? Então, o primeiro deles é o benefício da felicidade. Ou seja, quando você se sente feliz, quando você está otimista, quando os seus pensamentos são positivos, você tem mais energia para a realização das suas atividades, né? Lembra que tudo começa no pensamento? Então, se você acorda de manhã e que você tem bons pensamentos para aquele dia, seja lá o dia da semana que você for enfrentar ou a fase da sua vida que você estiver, os bons pensamentos, eles te dão motivação, eles te dão energia, eles te dão produtividade e você vai conseguir realizar as suas tarefas de uma forma mais eficiente. O segundo ponto é o ponto de apoio e alavanca, que significa que quando você tem atitudes positivas, elas te apoiam nos momentos de frustração e elas acabam te alavancando para te levar a uma realização eficiente das suas metas. O terceiro efeito é o efeito Tetris. E Tetris é um jogo de blocos de montar que você vai empilhando e conforme você vai empilhando, ele vai abaixando.
Mas quanto mais blocos você consegue empilhar, o seu espaço físico aumenta. E ele fala que as pessoas que são felizes e que se consideram felizes, elas têm esse efeito Tetris na vida delas. Ou seja, elas acumulam experiências e vivências, elas conseguem tirar ensinamentos dessas experiências e vivências que tiveram ao longo da vida, ampliando a sua visão, trazendo maior flexibilidade de pensamento e trazendo também a questão da perseverança, ou seja, a não desistência, né? O permanecer empilhando experiências, permanecer tentando, né? Mesmo e não olhar para as coisas como perdas, mas como aprendizagem. Então, ou você ganha ou você aprende. O quarto ponto fala sobre você encontrar uma oportunidade dentro de uma crise. E tem uma pessoa que eu admiro muito, que é o Érico Rocha, que ele diz que o problema é a solução. Então, esse tipo de pensamento, ele te permite olhar para as coisas sobre uma outra vertente. E as pessoas que se consideram felizes, que foram objetos dessa pesquisa, conseguiam fazer isso. No momento da gravação desse vídeo, nós estamos vivendo um período de quarentena por conta do coronavírus. E muitas pessoas estão desesperadas por esse momento que estão vivendo, enquanto outras pessoas estão se reformulando, se reinventando e conseguindo fazer desse problema a solução. O quinto ponto abordado no livro é o Círculo do Zorro. E o que é o Círculo do Zorro? É você acreditar que você faz diferença no mundo. Sabe aquela história de que eu não vou deixar de jogar o papelzinho na rua porque o fulano também joga, o ciclano também joga. E outra, esse papelzinho é tão pequeno, ele não vai fazer a diferença. E na verdade não é bem assim, né? Na verdade, o comportamento de um, ele acaba refletindo no comportamento de outros. Então, a partir do momento que você pensa que você faz a sua parte, que de repente você ajuda ao próximo e esse próximo leva aquela ajuda para a família dele e aquela família é beneficiada e aquela família, em contrapartida, ajuda um amigo que também tem uma família, você vai tendo um efeito, né, a partir de um. Então, acreditar que você faz a diferença faz realmente a diferença. Fazer a sua parte, estar consciente da sua parte, estar vivendo de acordo com os seus princípios, faz a diferença na sua felicidade. O sexto ponto é a regra dos 20 segundos. E essa regra dos 20 segundos, ela fala sobre muitas pessoas desistirem de alguma coisa quando falta muito pouco tempo para elas atingirem o objetivo, né? E não significa que se você esperar só mais 20 segundos você vai alcançar, mas que de repente você parar um pouco, refletir sobre as suas estratégias e continuar as suas ações, isso sim vai fazer diferença, né? Mais ou menos a gente vê isso bastante nos atletas, eles não entregam o jogo, por mais difícil que esteja a situação, eles têm uma perseverança de se manter ali, de vivenciar, de exercitar essa regra dos 20 segundos, para trazer mais felicidade, né? E para trazer sucesso. Em sétimo lugar, a gente tem um investimento social, ou seja, você investir em passar tempo de qualidade com pessoas. Relação com pessoas trazem muita felicidade. Quanto mais pessoas você conhecer, com quanto mais pessoas você se relacionar, quanto mais você trocar experiências com pessoas, mais você vai aumentar os seus níveis de felicidade. Estar com o outro, sendo um ser humano, né? E como seres humanos nós somos sociáveis, então a gente precisa dessa conexão com o outro, isso traz muito mais felicidade para o nosso dia a dia. Então, esse é o sétimo ponto. Esses são os 7 pontos abordados no livro. Eu espero que isso, de certa forma, ajude vocês, nem que seja trazendo consciência disso, né? Porque a informação ela é o primeiro passo para a transformação e que vocês possam usar isso no dia a dia de vocês. O mais legal disso tudo é que a gente pensa que tudo isso é uma coisa que não está no nosso controle, mas na verdade ela está sim. Tá? Então, mesmo as nossas funções emocionais dentro da nossa mente, elas são exercidas, sim, pelas nossas funções cognitivas, ou seja, existe um raciocínio por trás, né? Existe uma questão por trás de tudo isso. E existe também um treinamento que você pode fazer para você melhorar a qualidade das suas emoções e para que você possa praticar com mais eficiência, colocando em benefício próprio essas 7 regrinhas, né? Esses 7 pontos apontados aí pelo livro O Jeito Harvard de Ser Feliz.
Ou seja, treinar o seu cérebro, ele vai te trazer como um efeito secundário a felicidade, porque vai te colocar no controle mesmo de todas essas questões, para que você tenha maior eficiência de planejamento, de execução, de autocontrole, né? Maior eficiência nas suas relações pessoais e interpessoais. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse treinamento, então fica aqui com a gente, que ao longo desses vídeos eu vou apresentar esse treinamento para vocês. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que vocês compartilhem, deixem os comentários de vocês aí, para mim é muito importante que vocês comentem sobre o conteúdo, porque a forma que eu tenho de usar o meu ponto 7, né, que é a interação com pessoas, a gente está numa era digital, então talvez eu não possa conhecê-los pessoalmente, mas eu posso conversar com vocês através dessa plataforma, e eu gostaria muito que vocês interagissem comigo, para aumentar os meus níveis de felicidade. Então deixa aí o comentário de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada!